Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre angiologia. O que é angiologia? Ela estuda os vasos sanguíneos, tanto artérias, veias e capilares, como os vasos linfáticos, os capilares e os ductos linfáticos. Na angiologia a gente inclui também órgãos como o coração, o baço e o timo, além dos linfonodos. O coração ele é envolvido pelo pericárdio, que consiste num saco seroso. O pequeno vão entre o pericárdio e o coração em si a gente chama de espaço pericárdico e contém um fluido ali, o fluido pericárdico, um líquido seroso que serve para proteger e facilitar a movimentação da parede cardíaca contra o pericárdio. O pericárdio, então, ele é constituído por duas camadas. O pericárdio visceral, uma camada mais espessa e mais externa, e a camada parietal, ou pericárdio parietal, que é uma camada mais fininha e mais interna. Todavia, a camada visceral, ela também pode ser chamada de epicárdio, e por ser tão proximamente aderida à parede cardíaca, ao miocárdio, pode ser considerado um componente dela. O coração, dentro do pericárdio, ele está então incluso em um vão, em um espaço conhecido como mediastino, ou seja, uma região da cavidade torácica separada pelas cavidades pleurais direita e esquerda. O coração ele é um órgão central que, através das suas contrações rítmicas, bombeia de forma contínua o sangue através dos vasos sanguíneos. Nos mamíferos, exceto durante a fase fetal desses animais, o coração ele consiste em 4 câmaras cardíacas: átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. O lado direito do coração ele recebe sangue desoxigenado, ou seja, sangue venoso do corpo, e o envia ao tronco pulmonar, que o conduz aos pulmões para a reoxigenação, um processo conhecido como hematose. Por sua vez, todo o lado esquerdo do coração ele recebe sangue oxigenado dos pulmões através das veias pulmonares, lançando esse sangue então na artéria aorta, que distribui esse sangue a todo o corpo. Em seu interior, o coração ele possui algumas válvulas, são as válvulas cardíacas. Qual que é a importância de estudar as válvulas cardíacas? Elas servem para direcionar o fluxo de sangue e assim evitar o refluxo que é indesejado de um local para outro, de uma câmara para outra. As válvulas do coração, elas podem ser classificadas em válvulas atrioventriculares e válvulas semilunares. As válvulas atrioventriculares, elas se localizam entre os átrios e os ventrículos, como o próprio nome já fala, válvula atrioventricular. Então, uma válvula atrioventricular, ela vai permitir a passagem de sangue apenas no sentido do átrio para o ventrículo. No lado direito, nós temos a válvula tricúspide e no lado esquerdo, a válvula bicúspide ou mitral. Já as válvulas semilunares, elas se localizam sempre entre os ventrículos e as artérias, permitindo então apenas a saída do sangue dos ventrículos em direção às artérias. Então, entre o ventrículo direito e o tronco da artéria pulmonar está localizada a válvula pulmonar. E entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta temos a válvula aórtica. Sobre a estrutura do coração, ele apresenta um endocárdio, o miocárdio e o epicárdio. O endocárdio é o revestimento interno do lúmen do coração. O miocárdio é a camada média que é constituída por um músculo cardíaco bastante espesso. O músculo cardíaco, vamos lembrar que é uma variedade do músculo estriado, mas é uma variedade específica para o coração. O epicárdio é um revestimento externo da parede do coração e também é conhecido como pericárdio visceral. O coração ele é capaz por si só de gerar impulso elétrico e o sistema de condução elétrica do coração não é visível a olho nu. Porém, a gente precisa abordar aqui porque tem uma importância fisiológica. O ritmo do coração ele é controlado então por um marca-passo, um pequeno pontinho super inervado, conhecido como nodo sinoatrial, composto por fibras cardíacas modificadas.
esse vai ser o início aí do tecido condutor. Esse nódo, o nódo sinoatrial, ele está localizado sob o epicárdio da parede do átrio direito. Ventral, então, a abertura da veia cava cranial. Em cada ciclo, uma onda excitatória que surge no nódo sinoatrial acaba se espalhando por toda a musculatura atrial, atingindo um segundo nódo, que é o nódo atrioventricular. Do nódo atrioventricular, o estímulo segue rapidamente por todo o miocárdio ventricular via fascículo atrioventricular, composto pelas fibras de Purkinje. O coração, juntamente com os vasos sanguíneos periféricos, formam dois circuitos. A grande circulação, que também é conhecida como circulação sistêmica, e a pequena circulação, que também é chamada de circulação pulmonar. A grande circulação, ela tem início no ventrículo esquerdo. Então, ela segue rumo à artéria aorta, transportando então o sangue oxigenado, ou seja, o sangue arterial, a todos os tecidos do corpo, exceto o tecido de troca gasosa lá dos pulmões. Acaba suprindo todas as partes do corpo com oxigênio e acaba recebendo o gás carbônico que foi originado do metabolismo celular. Então transporta o sangue que agora deixou de ser arterial e passa a ser desoxigenado, sangue venoso, de volta ao coração pelas veias cavas que desembocam no átrio direito. Por sua vez, gente, a pequena circulação, ela transporta o sangue desoxigenado do ventrículo direito rumo ao tronco pulmonar para o tecido de troca gasosa dos pulmões. Lá ocorre o processo de hematose, ou seja, a reoxigenação do sangue. O sangue ele é reoxigenado, passa novamente a se tornar sangue arterial, retornando assim ao coração pelas veias pulmonares, que desembocam então no átrio esquerdo. O fechamento das válvulas cardíacas gera as bulhas cardíacas, ou seja, sons que são audíveis pela auscultação através do estetoscópio. Uma canção do tica-tica-bum-tica, meu coração faz tica-tica-bum-tica. Galera, esses fonemas lub e dub, eles correspondem aos batimentos cardíacos. Por um exemplo, o lub, ele corresponde à sístole, a contração da musculatura cardíaca. É o momento quando o coração ejeta o sangue, ou seja, é o momento de bombeamento cardíaco. Já o dub, ele corresponde à diástole, o momento de relaxamento muscular, quando o coração acaba se distendendo ao receber o sangue, é o enchimento cardíaco. E sobre os vasos sanguíneos? As artérias, elas levam sangue do coração para todo o corpo. Possuem as paredes opacas, bem espessas e bem firmes. No cadáver, o lúmen de uma artéria, ele sempre vai se encontrar vazio. As artérias se ramificam em vasos sanguíneos pequenos, que a gente chama de arteríolas. Estas, por sua vez, se ramificam ainda mais em minúsculos capilares sanguíneos. Ainda existem anastomoses arteriovenosas, que são conexões diretas entre uma arteríola e uma vênula, quais são usadas para encurtar o circuito do leito capilar em muitas partes do corpo. Os capilares são reduzidos a estreitíssimos tubos endoteliais, sustentados por um revestimento de tecido conjuntivo muito delicadinho. Eles são os pequeninos vasos de troca por meio dos quais o fluido passa do sangue para o tecido intersticial, na extremidade arterial da alça, e nos quais certa quantidade de fluido também pode ser reabsorvida em direção à extremidade venosa. Já as veias levam ao coração o sangue vindo de todo o corpo. As veias possuem paredes muito mais finas do que as artérias e com aparência frequentemente colapsada. O que é isso? No cadáver, a gente observa as veias com o lúmen obliterado, ou seja, com o vão interno colabado. Em algumas veias, principalmente nas que correm entre os músculos esqueléticos, existem válvulas que se repetem em certos intervalos ao longo de sua extensão. Essas válvulas, elas garantem um fluxo unidirecional e previnem o refluxo de sangue
quando a circulação acaba sendo estagnada. As veias se ramificam em vasos sanguíneos menores. São chamados então de vênulas. As vênulas se ramificam em vasos sanguíneos ainda menores, chamados de capilares sanguíneos. Pessoal, neste módulo também eu deixo para vocês um material sobre o sistema linfático, que é abordado dentro da angiologia. O sistema linfático é responsável pela defesa imunológica do corpo. Ele protege o corpo de macromoléculas exógenas, ou seja, macromoléculas estranhas, e macromoléculas endógenas também, que possam ser anormais. Então, o sistema linfático é importantíssimo para a proteção contra vírus, bactérias e até mesmo outros micro-organismos invasores. No sistema linfático estão inclusos os órgãos linfáticos como timo, tonsilas, baço, linfonodos, tecido linfático difuso e nódulos linfáticos. Os linfonodos, eles apresentam uma consistência firme e uma superfície lisa. Geralmente eles têm um formato ovoide semelhante a um pequeno feijão. Alguns linfonodos superficiais, eles podem e devem ser identificados à palpação cutânea do nosso paciente durante o exame físico. Os linfonodos, eles são mais facilmente examinados quando eles estão com aumento de volume. Por quê? Porque a linfa, ao passar pelo linfonodo, ela recebe um recrutamento de linfócitos e é também exposta às atividades dos fagócitos. Essas células removem e destroem, ou tentam destruir, remover, materiais particulados presentes ali, incluindo quaisquer micro-organismos oportunistas. Então, quando a gente tiver o aumento do volume de um linfonodo, frequentemente a gente vai ter um indicativo sobre a existência de uma patologia naquela área de drenagem linfática. Por outro lado, o fluxo linfático ele pode facilitar também a disseminação de células neoplásicas e a formação de metástases. É importante a gente identificar as variações anatômicas que são espécies específicas. Os linfonodos que são palpáveis em pacientes caninos são os linfonodos parotídeos, os mandibulares, os cervicais superficiais, os axilares, os inguinais superficiais e os popilíteos. Ainda no sistema linfático, o baço ele possui as seguintes funções: armazenamento do sangue, remoção de material particulado da circulação sanguínea, destruição de hemácias desgastadas, ou seja, a gente chama de hemocaterese, a destruição dos eritrócitos senescentes, produção também de linfócitos ativados. O baço é um órgão que está localizado na parte cranial esquerda do abdômen. Sua estrutura é dividida em polpa vermelha e polpa branca, sendo que a polpa vermelha consiste em pequenos espaços de vasos sanguíneos, enquanto a polpa branca é formada por nódulos linfáticos em uma trama retículo endotelial de sustentação. Já o timo é responsável pelo desenvolvimento e pela seleção de linfócitos T. O timo ele está localizado no mediastino cranial somente de animais jovens. Por quê? Porque o timo ele regride a partir da puberdade, ou seja, ele acaba sendo substituído por tecido adiposo nos animais mais velhos, o que acarreta também na diminuição da produção dos linfócitos T. Obrigada, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse curso, espero vocês no próximo. Até mais, tchau, tchau!